Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, cola o dedo nesse like, se inscreve aqui no canal, é de graça, não paga nada. Acione o sino das notificações, é muito importante pra gente aqui a sua inscrição, o seu like, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é muito relevante, falando do Vasco todos os dias, e você possa receber os nossos vídeos diários e tudo mais também. E compartilhe com seus amigos de Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook. Ajuda o canal aí. Galera, antes de entrar nos assuntos aqui, eu vi muita gente, inclusive outros canais, falando do Paulinho. Paulinho que começou na base do Vasco, cobri a base do Paulinho, fiz, né, os jogos da base do Paulinho. Vou falar uma coisa para vocês aqui. O empresário do Paulinho é o Carlos Leite. É de uma hipocrisia desse povo, é uma hipocrisia grande, não é pouca não, é muita, sabe? Claro que eu queria o Paulinho no Vasco, assim como você, tá? Mas o empresário do Paulinho, o senhor Carlos Leite, que trabalhou anos e mais anos dentro do Vasco, emprestando dinheiro, colocando jogadores, tirando jogadores. Muita gente pedia a saída do Carlos Leite lá atrás do Clube de Regatas Vasco da Gama. A SAF chegou e ó, negociou, mete o pé, negociou, vai embora. Foi o que a SAF fez. Agora, é óbvio, isso aí é claro, que os jogadores do Carlos Leite vão para outros clubes. Porque o Vasco não quis mais o Carlos Leite dentro do clube. O Vasco preferiu trabalhar com outros empresários. Então a culpa não é do Paulinho, a culpa não é do departamento de futebol do Vasco, a culpa, na verdade, nem existe culpado nessa história. O torcedor tanto pedia o tempo todo, ó, não quero o Carlos Leite só atrapalha, e bababá, aquela conversa toda. E agora vem com esse chororô? O Vasco mudou o rumo, o Vasco virou SAF. E quando uma empresa trabalha com futebol, eu não tô aqui pedindo pra... empresa não se expõe como o clube se expõe, não. Empresa é diferente. Se expõe bem menos, fala menos, age mais. E tem muita gente falando, mas até agora nada. Como é que a gente sabe, pô? Paulo Brax chegou agora de viagem, se reúne hoje para uma reunião com toda a cúpula de futebol do Vasco. Esses nomes estão engatilhados. Eu não acredito que esse tempo todo as pessoas não trabalharam. Trabalharam sim. Sabe? Segundo as informações que eu, Eduardo, tive, já tem um treinador engatilhado, deve anunciar treinador. A probabilidade de uma coletiva na próxima terça-feira é muito grande do senhor Paulo Brax, já que o Luiz Melo teria, né, tomado uma chamada, foi chamada a atenção pela 777 porque falou alguma coisa e tal, blá, blá, blá. E assim, o cara quis falar, né? Só que ele é funcionário de uma empresa, assim como o Paulo Brax também é. E podem ter certeza de uma coisa. E eu, durante os vídeos dessa semana, eu venho falando, gente, teremos novidades sim. Tem jogadores contratados sim. O Vasco trabalhou sim. Mas aí não foi o Paulinho. Que lamentação é essa? A gente tem que lamentar. Vou repetir aqui. Ele é jogador do Carlos Leite. E o Carlos Leite não trabalha mais no Vasco. Acabou. Então vamos esquecer esse tipo de jogador. Eu também queria, mas não é a realidade. Nossa realidade hoje é o Pedro Raul, Júnior Urso e os jogadores que o Paulo Brax apresentou para a 777, que o Vasco já fez contato, já até contratou, tá? Para ser mais exato aqui, e que ele vai apresentar para a torcida. Aí sim, depois dessas contratações, a gente vai avaliar, vai meter pau, vai criticar ou não vai elogiar. São os dois lados, 50% para cada lado. Agora vamos parar de papagaiada, né? Aí também não é coisa de torcedor vascaíno. É uma meia dúzia. Vai lá para a internet. Mas que demora. Eu também estou incomodado, assim como você. Agora ninguém me garante, ninguém me deu garantia de que as pessoas do futebol, do que a 777 não está trabalhando.
Quem falou? Você tem prova? Ó, 77 não está trabalhando, não. Ah, o Pedro Raul pediu um tempo para pensar. Não foi nada disso. A questão é a oferta que já foi feita, a carta que já foi enviada, eles estão avaliando. Ah, é o Internacional. O Internacional não tem poder financeiro na frente do Vasco hoje nenhum. Não tem representatividade financeira nenhuma na frente do Vasco. Para ser mais exato, aí com os papagaios piratas ficam falando aí, querendo colocar coisa na cabeça do torcedor vascaíno, quando não tem, não tem. Todo respeito ao Inter. Mas hoje, entre Vasco e Inter, até o goleiro deles o Vasco está tentando comprar, pô. Porque eles estão mal financeiramente falando. Eles vão desembolsar 20 milhões hoje pelo Pedro Raul. Aonde? Eles estão tentando contratar jogador emprestado. O Igor Gomes, que o Vasco ficou na dúvida, mas o Vasco que é um meia de criação, o que chegou no meu conhecimento, é de mais nome, de mais volume. Ó, precisamos de um meia que chegue para parar o torcedor, que chegue para jogar. São essas informações que eu tive. Agora, ficar contando história pro torcedor, ficar indo para a internet dizer que está demorando, quando a pessoa não tem informação, pelo menos assim, que eu saiba, o último jornalista que esteve, assim, claro que na confraternização, que outros podem ter tentado também, porque foi uma confraternização. Mas eu estive lá, eu tentei as informações, mas não tá, assim, ninguém fala nada, tá? Deixa eu ler aqui algumas outras informações, porque realmente tem algumas coisas. Questão do Wellington Rato, o pai dele é vascaíno, não quer dizer que ele vai jogar no Vasco, tá? Andrei Santos e Alex Teixeira. Outra questão aqui, só uma pontuação. Nossa senhora, querem tirar, parece que estão expulsando o Andrei Santos do Vasco, quando não tem nada. Ah, existe o mundo inteiro está interessado no Andrei Santos, que joga muita bola. O mundo. Isso é fato, não tem que ser surpresa para você, torcedor. Isso não quer dizer que o Andrei Santos vai sair, que a 77 já vendeu o Andrei Santos. Não existe isso, tá? Quando houver um posicionamento oficial do Vasco, ou do Andrei Santos, ou dos representantes do Andrei, aí sim a gente fala, gente. Agora não tem nada disso. Vamos parar de colocar expectativa onde não tem. É onde não existe. Tá? O Andrei Santos continua no Vasco. Ele tem contrato no Vasco e ele é jogador do Vasco. Tá? Alex Teixeira também teria pedido um time mais forte. E o que ele tem que ter em mente também, o Alex Teixeira, é que ele não chegou bem e que ele precisa de uma pré-temporada. Eu, Eduardo, aqui defendo a permanência do Alex Teixeira. Parece aí que a família dele queria que ele, enfim, voltasse para a Europa e tudo mais. Mas ele quer permanecer no Vasco também, quer permanecer no Rio de Janeiro. Então, existe essa questão familiar, que aí é uma questão dele, pessoal dele, e é um problema dele. Eu estou falando aqui do Alex Teixeira profissional. Então, assim, a parte profissional dele, eu sou fã dele, gosto muito dele, mas ele tem que estar bem, ele tem que fazer uma boa pré-temporada. O Vasco vai colocar um time competitivo para a próxima temporada. O Vasco vai trabalhar muito com a base também. Eu sou favorável, trabalho com a base, mescla, traz um jogador de fora, traz um jogador da base, porque o time do Vasco assim vai ficar muito forte, podem ter certeza. Questão envolvendo o Wellington Rato, vou repetir aqui. É uma questão muito... não sei se seria esse jogador todo... Às vezes você tem na base um Wellington Rato da vida aí, tá? Questão do Mateuzinho do Flamengo, o Jorge Nicola trouxe essa informação, lateral direito do Flamengo. Só pra gente encerrar esse assunto aqui de hoje, gente, é uma questão difícil, sabe? Tem que ser realista. Você acha que o Flamengo hoje vai aceitar mesmo que o Vasco pague a multa, sabe? É uma questão de rivalidade, é muita coisa envolvida. Aí o Mateuzinho tem que aceitar, o Flamengo vai ter que aceitar. Então, vamos sair dessa polêmica. Será que não é o Mateuzinho lá do Sampaio Corrêa também? Então, assim, tem que prestar atenção nesse tipo de informação, que isso acaba causando uma agitação desnecessária da torcida. Desculpa, desnecessária na torcida. Então, vamos prestar atenção nessas questões que realmente estão me chamando muita atenção. Eu prefiro conversar junto com vocês aqui e pedir sempre a opinião de todos vocês. Bom, hoje é dia de Jogo do Brasil, vamos torcer, né? O Brasil já está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, Copa do Brasil. Então, vamos torcer, né? O Brasil hoje joga com um time reserva e é isso. Rumo ao Hexa, tá certo? Galera, bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Daqui a pouco eu volto com essas e outras do nosso Gigante da Colina. Saudações vascaínas.